Olá, eu vou apresentar o artigo Inteligência Artificial e Comportamento de Compra, explorando o equilíbrio entre conveniência e privacidade no e-commerce na perspectiva da regionalidade. Eu sou Sérgio Vetter, sou doutorando na Universidade Federal de Uberlândia e esse artigo foi desenvolvido em parceria com Zé Eduardo Ferreira Lopes, Denilson Carrijo Ferreira, Luciano Carvalho, todos também da Universidade Federal de Uberlândia. A internet apresenta um crescimento vigoroso no mundo e no Brasil até um pouco mais. Então, no Brasil, mais de 84% dos domicílios já têm acesso à internet. E mais de 60% dos brasileiros preferem fazer compras online do que em lojas físicas. Então, isso tem impulsionado bastante o e-commerce no Brasil. E as pequenas empresas brasileiras, 48% delas obtêm mais de 50% de suas receitas por meio de vendas online. E existe ainda um crescimento projetado de pelo menos 11% até 2026 no setor, chegando a 78 bilhões de dólares. E o objetivo desse estudo foi explorar e compreender as interações entre a IA, privacidade de dados, confiança tecnológica e comportamento do consumidor, oferecendo dados para aprimorar estratégias no contexto do e-commerce brasileiro. E aí alguns construtos aí pós-pesquisa. O primeiro é a intenção de compras, que é a predisposição do consumidor em adquirir um produto ou serviço. O outro é a conveniência da IA, que é com a facilidade e eficiência proporcionadas pela IA no e-commerce, com uma experiência melhorada, com recomendações personalizadas e atendimento automatizado, levam a hipótese número 1, que é a conveniência proporcionada pela inteligência artificial no e-commerce, tem um impacto na intenção de compra dos consumidores brasileiros. Seguindo nesse caminho, vem a privacidade de dados, que é a questão da proteção e controle das informações pessoais dos indivíduos, uma questão fundamental no mundo que a gente vive, leva à segunda hipótese, que é a preocupação com privacidade de dados impacta na conveniência da IA na jornada de compras online. Seguindo, a confiança na tecnologia, a questão da confiabilidade e integridade da tecnologia, ela impacta na percepção da utilidade, facilidade de uso e benefícios alcançados. E vem a terceira hipótese, né, que é a confiança na tecnologia impacta na conveniência da IA nas jornadas de compras online. Por fim, a questão do regionalismo, que são as identidades culturais e sociais de cada região, aí leva a hipótese 4, que as diferenças regionais impactam na intenção de compra. Assim, o diagrama do modelo proposto para a pesquisa fica que a conveniência da IA impacta na intenção de compras, a privacidade de dados impacta na conveniência de IA, a confiança na tecnologia impacta na conveniência da IA e o regionalismo impacta na intenção de compra. O método utilizado foi uma pesquisa quantitativa descritiva por meio de survey, um corte transversal e um formulário online. A amostra contou com 154 usuários de e-commerce que já utilizaram plataformas com recomendações baseadas em IA. É uma seleção não probabilística e foi feito por meio do compartilhamento em redes sociais do formulário. O instrumento de coleta, um questionário online desenvolvido para medir esses construtos por meio de escala Likert, e todas as escalas foram previamente validadas e adaptadas. Foi validado o instrumento de coleta e análise de dados utilizou a modelagem de equações estruturais, a mensuração reflexiva dos construtos, o software foi o Smart PLS4 e a amostra atende aos critérios de tamanho mínimo para equações estruturais, modelagem de equações estruturais. A amostra ela foi bastante peculiar, com um nível bastante alto de educação, a maior parte residindo em Uberlândia, Minas Gerais, com uma renda mensal fundamentalmente acima dos R$10.000, um equilíbrio entre homens e mulheres e uma idade entre 23 e 70 anos, com uma média de 54 anos. Os resultados das relações entre os construtos, a confiança na tecnologia impactando na conveniência da IA, um coeficiente de 0,413, a conveniência da IA impactando na intenção de compra, um coeficiente de 0,842, a privacidade dos dados impactando na conveniência da IA, menos
0,117, o regionalismo impactando a intenção de compra com coeficiente de menos 0,131. Alguns efeitos indiretos: a confiança da tecnologia influencia positivamente a intenção de compra via conveniência de A, com efeito indireto de 0,348. A privacidade dos dados influencia negativamente a intenção de compra via conveniência de A, com efeito indireto de menos 0,098. O R quadrado apresentou um resultado bastante bom, conseguindo explicar 21% da conveniência da IA e 72% da intenção de compra. O ajuste do global do modelo apresentou resultado bastante satisfatório, o SRMR estimado muito melhor do que o proposto pela literatura, a colinariedade, o VIF, todos os valores menor que 5, então não tem nenhum problema importante de colinariedade. E aqui um pouco do diagrama mostrando a qualidade da medição dos construtos e a relação entre cada construto com o impacto dele. E indo para as conclusões, a importância da conveniência da IA no e-commerce, né? Então, realmente, a inteligência artificial aumenta significativamente a intenção de compra dos consumidores ao proporcionar conveniência no e-commerce, então isso se confirmou. A IA também facilita a jornada de compra e atua como uma mediadora entre a confiança na tecnologia e a decisão de compra. E aqui a gente também conclui um pouco dos desafios com a privacidade de dados. Então, preocupações com a privacidade de dados reduzem a percepção da conveniência da IA. Também é necessário abordar essas preocupações para melhorar a eficácia da IA no e-commerce. Então, precisamos tratar isso melhor, dar mais transparência para o usuário. A questão da influência das diferenças regionais, elas também demonstram um papel relevante. Então, a gente precisa considerar isso dentro das estratégias de e-commerce. Seguindo ainda dentro das conclusões, as limitações e recomendações para futuras pesquisas, eu acho que essa amostra foi bastante concentrada no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, poderia buscar uma diversidade maior, talvez trabalhar uma amostragem probabilística para diminuir alguns vieses da seleção, quem sabe trabalhar alguns estudos longitudinais para ver como que isso evoluiu ao longo do tempo, trabalhar novas variáveis, né, como experiência prévia com IA, o nível de alfabetização digital dos respondentes, por exemplo, trabalhar outras interações entre as variáveis, como a mediação e moderação de efeitos, e a questão também de trabalhar métodos qualitativos complementares, né? Então, trabalhar algumas entrevistas em profundidade, grupos focais, para entender melhor o fenômeno. Aqui um pouco das referências bibliográficas sobre os construtos, né? Sobre o regionalismo. É isso. Obrigado, pessoal.